nós estamos aqui na tua imensa presença, te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Meus amados, quero ler com você Salmo 84 que diz: como é agradável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne vibra de alegria pelo Deus vivo. Verso 3 diz: até o pardal encontrou morada e a andorinha ninho para si, para abrigar seus filhotes em um lugar mais próximo ao teu altar. Ó eterno Senhor Deus, Deus meu e Rei meu. Verso 4 diz: felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Queridos, quero começar com você falando, certo, uma série, na verdade, sobre os Salmos. Eu quero compartilhar aqui algo que Deus tem ministrado ao nosso coração, falando um pouco da presença dele, da sua... Eu queria que você ficasse atento para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração nesses dias. Deus tem sido assim maravilhoso, tem falado, ministrado, transformado a nossa maneira de ser, nossa maneira de fazer as coisas, criada nos princípios estabelecidos no nosso coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Queridos, quando esse salmo, o salmista diz o seguinte, né? Como é amável são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, quando o salmista diz isso, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ou seja, o salmista estava aqui manifestando sua profunda admiração pelos tabernáculos e tudo que ele representava. Era exatamente isso que ele estava dizendo, ou seja, ele estava manifestando a sua profunda admiração por aquele lugar onde eles buscavam a presença de Deus, onde eles tiravam e separavam os momentos para buscar a presença contínua do Senhor. Meus amados irmãos, Deus aqui está de fato nos mostrando algo muito poderoso, algo maravilhoso. Mas continuando o pensamento, o salmista revela-nos aqui sua profunda devoção e dedicação e o prazer de estar na casa de Deus, ou melhor, na presença de Deus. Para o salmista, queridos, o tabernáculo era um lugar inspirador, agradável, amável. Era aquele lugar de adoração. Ele tinha saudade, ele diz: quão amável é teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Esse salmista, ele é algo tremendo, irmãos. Ele mostra justamente como ele via, qual era da perspectiva que ele via a presença do Senhor. Havia nele um profundo desejo de servir ao Senhor, de estar na sua presença. Havia nesse salmista um desejo profundo de buscar, de estar lá, de dizer: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom estar na tua presença. A minha alma suspira por esse momento. Eu tenho saudade, a minha carne ela exulta de prazer. Oh, irmãos, nós estamos vivendo em dias em que as pessoas, algumas delas têm deixado esse prazer de congregar, de estar na casa de Deus, de buscar o Senhor, de estar ali na presença do Senhor. E, infelizmente, nós temos visto pessoas que têm deixado isso em segundo plano, têm deixado essas verdades não mais a sua prioridade, queridos. Mas nós estamos vendo aqui um salmista, um homem de Deus, onde ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Meus amados irmãos, é verdade que o tabernáculo, eles apontavam para o Senhor Jesus. O tabernáculo aqui, ele é uma figura do que Cristo era. Ele é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Por isso o tabernáculo no deserto foi um tipo de... era uma sombra. Olha o que diz no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: nós temos um sumo sacerdote, a qual se assentou à direita do trono da majestade no céu. Ele é como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como os seres humanos ergueram aquele primeiro tabernáculo. Mas, querido, nós temos aqui justamente algo interessante. Diz que o sacerdote, ou melhor, o tabernáculo era a figura do que
Cristo ergueu. Do que ele mesmo ergueu, que era o seu próprio corpo. Aquele tabernáculo a qual o salmista aqui admirava, dizendo: quão amável é os teus tabernáculos, quão agradável, esse lugar inspirador, maravilhoso de estar, aquele ambiente de profunda reverência, de profunda adoração, aonde ele dedicava o seu tempo, tinha saudade, a sua alma suspirava por esse momento. Era um lugar que ele inspirava, que a sua alma sentia desejo de estar ali. Aquele lugar representa o Senhor Jesus. Ele é o tabernáculo de Deus, certo? Como diz a palavra no livro de Hebreus, que aquilo era apenas uma sombra, era um tipo. E no versículo 5, irmãos, é interessante como Deus fala para Moisés, da mesma carta aos Hebreus, verso 5 diz, que os quais servem, aquilo apenas era uma figura da sombra das coisas celestes, com Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque foi dito que ele deveria fazer conforme o modelo que se lhe mostrou. Queridos, Moisés teve a construção com um modelo que o Pai lhe mostrou. Esse modelo era Cristo. Foi mostrado um modelo para ele, para que ele pudesse construir com detalhes. E assim ele fez. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui um homem, de fato, queridos, que entendeu. O salmista entendeu o que aquele lugar significava. Aquele lugar era algo admirável, maravilhoso. Nós podemos dizer de fato que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus, que habitou entre nós, que residiu entre nós. Por isso João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós o vimos cheio de graça, cheio de glória e de verdade. O unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 16 diz que, e de sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha só o que ele diz aqui no verso 14, primeiro diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, nesse texto no hebraico, na versão hebraica da palavra de Deus, da Bíblia, na verdade significa tabernáculo, significa morar, significa estar, residir. Então, em outras palavras, Jesus habitou, se tabernaculou entre nós, revelando-nos o Pai. Por isso João disse que a palavra se fez carne e habitou. Em outras palavras, tabernaculou entre nós. Se armou a sua tenda, revelou-se-nos, não mais uma figura, não, mas agora em uma pessoa. Por isso, querido, no mesmo capítulo de João, capítulo 1, na sequência, olha o verso 29, se você estiver acompanhando a sua Bíblia comigo, olha o que João Batista, quando viu Jesus, revelando-nos o Pai, tabernaculando entre eles e dizendo, viu João Batista Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, meus irmãos, este é um Deus, aquele Cordeiro que era sacrificado. João está dizendo, eis o Cordeiro. Eis aquele Cordeiro que era sacrificado no altar, em prol de perdoar os pecados, encobrir o pecado. Agora, eis o Cordeiro, a sombra, não a sombra, mas a realidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo era a realidade, todas aquelas figuras que aquelas figuras representavam. Cristo aqui presencialmente, ele estava se manifestando, revelando-se diante deles. Por isso o salmista dizia assim, ó quão bom e agradável é o teu tabernáculo, amável. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Meus amados irmãos, aqui mesmo no livro de João, capítulo 2,
você vê que João agora está revelando-nos o Pai, mostrando como Cristo habitou entre eles, como Cristo tabernaculou entre eles, armou a sua tenda, revelou o significado de todo aquele tabernáculo que significava. No capítulo 2 ele diz o seguinte, que estava ali, ou seja, Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, e de repente, irmãos, faltou vinho naquele casamento. Era o início de um matrimônio, e estava entre eles o Senhor Jesus e a mãe de Jesus, e ela foi e disse para o Senhor, faltou vinho, acabou-se o vinho. Ele disse, o que tenho eu, mulher, contigo? Mas na continuidade, ele disse para os que estavam servindo, enchei, porque havia 6 tanques de purificação do sacerdote, dos judeus. E então ele diz algo interessante para eles, que era para eles preencherem. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, queridos? Isso é no capítulo 2. João está mostrando como Cristo, entre eles, habitou, tabernaculou entre eles, revelando-nos o Pai. E diz a palavra que quando Jesus transformou a água em vinho, daquele tanque que havia, eles purificavam-se. Certo? E diz o texto bíblico que Jesus iniciou o seu milagre, transformando, iniciou os seus sinais. Não usa nem a palavra milagre. Transformou ali a água em vinho, deu início aos seus sinais, ao cumprimento das profecias, daquilo que era a sombra, agora a figura estava sendo descortinado entre eles, sendo revelado entre eles. E João aqui compartilha algo da parte de Deus, mostrando como Cristo se revelou, dando início a um milagre dentro de uma família. Queridos, qual é o sinal que João Batista, ou melhor, que João está aqui revelando entre nós e mostrando-nos? Olha, irmãos, é algo interessante quando ele diz que o mestre Sala provou o vinho e disse, todos, era costume entre eles, oferece o vinho, o bom vinho de início. Quando as pessoas já beberam bastante, é oferecido o melhor, o pior vinho, em outras palavras. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Está sendo oferecido o melhor vinho. E diz o texto na sequência que Jesus manifestou sua glória para os seus discípulos e aqueles que creram nele. E deu-se início aos sinais a partir da transformação da água em vinho. Então, como é que um vinho ele é fermentado? Hoje, diante do tempo que nós vivemos, dessa modernidade, o que acontece, geralmente a fermentação acontece de 15 dias, mas naquele período, no mínimo, passaria 2 anos. 5 anos, até mais, o bom vinho seria fermentado. Querido, nós temos aqui um Senhor, o Deus Todo-Poderoso, revelando, mudando o tempo, transformando as estações, para cumprir sua palavra. Olha o que Jesus disse para sua mãe, para Maria, disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. O que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. Mas o que nós aprendemos com isso, queridos? Quando nós temos homens e mulheres de Deus que fazem questão de interferir, de agir, de mover-nos em Deus, em oração, em clamor, em prol de famílias, nós somos capazes no Senhor e através do Senhor de mudar o tempo e as estações, fazer com que esse Deus mova-se antes do tempo, como o próprio Jesus disse, ainda não é chegado a minha hora. Tanto a fermentação quanto as palavras dele demonstram que é o milagre aqui, que o sinal está na mudança do tempo. Deus nesses dias está mudando o tempo e as estações para restaurar casamento, para cumprir sua palavra em que diz que nos últimos dias ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está começando esses dias um milagre pela família, começando com a minha família e com a sua família. Deus nesses dias está trazendo de volta o princípio e estabelecendo sua palavra. Ele está tabernaculando entre nós,
revelando-nos a sua vontade. Mas ainda no mesmo capítulo, queridos, nós encontramos algo interessante no livro de João, no mesmo livro, no verso 13 do capítulo 2 de João, nós temos algo aqui interessante, queridos, falando de Jesus ainda, irmãos, falando do que aconteceu. Meus amados irmãos, se você pular um pouco mais, nós encontramos uma história muito impressionante, quando Jesus estava juntamente com Nicodemos, no capítulo 3, de João, aonde Jesus está mostrando, revelando aquilo que era uma figura, ou melhor, estava tabernaculando entre eles. Ele disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que venham a ele tenham a vida eterna. Você percebe que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e a todos que olhassem para aquela serpente eram curados, a semente ou o veneno da serpente era detido sobre eles. Eu quero dizer para você, somente a cruz do Calvário, somente o sacrifício daquele altar que representava o Senhor Jesus, o sacrifício que foi feito, que o juízo de Deus, através da justiça de Cristo, que foi oferecido lá na cruz do Calvário, pode deter o pecado, pode nos salvar, mudar a nossa condição. Por isso o salmista diz: quão bom, ou melhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Queridos, nós temos aqui, por que átrio, irmãos? Porque átrio, queridos, era o primeiro compartimento do tabernáculo. Era o primeiro momento, mas nesse pátio, ou melhor, nesse átrio, existia também ali esse altar do sacrifício. Mas existia também a mesa da propiciação, ou a pia, melhor. A pia estava ali, naquele ambiente. O que essas coisas significam? Aquele altar simboliza o sacrifício de Jesus. E a pia, certo, de bronze, ela simboliza com a água dentro, onde o sacerdote, ao entrar, tinha que lavar suas mãos, purificando-se, ao sair, fazer da mesma forma do seu serviço. Isso mostra com clareza, irmãos, que isso representa a palavra de Deus, o verbo da vida. O próprio Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que continuamente está nos purificando, continuamente está nos transformando, nos moldando. Ele é a palavra, por isso nós podemos dizer o que o salmista estava dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele estava compreendendo o que aquele lugar era capaz de fazer com ele. Aquele lugar é inspirador, purificador, restaurador. Ele tinha como se fosse uma visão do verdadeiro tabernáculo. E nós, nesses dias, muitas vezes temos deixado de, ou não compreendemos de fato a importância de estar na casa de Deus, a importância de estar na presença desse Deus, de buscá-lo, de ter uma vida entregue no altar, de ter uma vida de sacrifícios, de quebrantamento na presença do Senhor, uma vida de cruz, onde nós podemos dizer como salmistas: como amáveis são os teus tabernáculos, como é precioso estar na tua presença. Essa vida de comunhão, essa vida entregue, de oração, de profunda rendição diante do Senhor, era o que o salmista estava dizendo, em outras palavras. Oh, meu irmão, esse é um salmo maravilhoso, precioso demais para mim e para você, queridos. E o salmista, ele continua dizendo, certo, nesse verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, e o meu coração e a minha carne clama e exulta de alegria. Ora, queridos, como é precioso nós estarmos diante do Senhor. Nós muitas vezes, quando chegamos na presença do Senhor, nós temos imensa dificuldade de buscar, de orar, de se quebrantar. Mas havia nesse salmista aqui, um coração quebrantado, uma alma que almejava pela presença de Deus, uma alma totalmente rendida ao Senhor, uma alma entregue, um coração entregue à presença de Deus, um coração que inspirava, que se preparava, um coração que estava entregue ao Senhor, que buscava continuamente em oração. Disse: ó, quão amável é, a minha alma suspira e desfalece. Oh, irmãos, nós precisamos entender que a oração
é como disse o pastor Josué, é a respiração da alma. Que a oração deveria ser aquilo, a nossa comunhão com Deus deveria ser algo de mais precioso entre nós. Deveria ser algo que nós buscássemos continuamente a presença do Senhor. A presença do Senhor está na casa de Deus, está na presença, na comunhão, está realmente em uma vida de intimidade, no quarto, no nosso lugar secreto. Deveria ser a nossa busca contínua, onde nós buscamos servir ao Senhor, onde nós buscamos adorá-lo, onde nós buscamos entregar a nossa vida em uma vida plena de oração e de comunhão ao Senhor. Isso deveria nortear a nossa vida, como no Salmo, por exemplo, de Salmo 63, verso 1, diz, olha o que ele diz ainda. Ó Deus, ansiosamente eu te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como terra cansada, como uma terra árida almeja pelas águas. Assim, ó Deus, eu almejo pela tua presença. Almejo mais do que os guarda pelo romper da manhã. Assim, eu espero pela tua palavra, Senhor. Como nós deveríamos ter essa mesma atitude, esse mesmo respirar, esse mesmo desejo, essa mesma intenção, essa mesma vontade de buscar, como o salmista aqui nos revela, dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, mais do que os aguarda pela aurora, pelo romper da manhã. Ou como nós precisamos de pessoas como esse salmista. Nós precisamos ter esse desejo de congregar, de comunhão, de oração, de estar na presença desse Deus precioso, maravilhoso. Aí, mas no Salmos 103, versos 6 a 7 diz o seguinte, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas. Ele repete mais uma vez. Oh, queridos, quão precioso é nós encontrarmos uma geração em que o seu desejo, suas vontades, suas emoções é estar na casa ou na presença do Senhor, é estar diante do Deus Todo-Poderoso, é estar diante daquele que faz todas as coisas. E como resultado disso, queridos, nós teremos muitos benefícios na nossa casa, na nossa família. Mas no verso 3 ele diz algo interessante, queridos. Sabe o que ele disse? Até o pardal encontrou casa para si, e a andorinha ninho para si, para que elas possam, junto ao teu altar, criar os seus filhotes em um lugar seguro. O que isso nos ensina, irmãos? Irmãos, até os pássaros, as aves, buscam encontrar um lugar seguro para criar seus filhotes. Se eu e você tivermos o senso da importância, a consciência cristã da comunhão, de estar na presença de Deus, se temos uma consciência profunda de oração, de comunhão diária com Deus, onde Ele é o nosso maior desejo diário, na sua presença, nós saberemos criar os nossos filhos como os pardais, junto aos altares do Senhor. E é interessante que o pardal, o macho, ele é aquele que sozinho, primeiro, ele constrói seu lar, ele constrói sua casa. É isso que acontece com o pardal. E então, após a construção do seu ninho, junto aos altares, em outras palavras, então ele faz um canto chamando a atenção da fêmea. E assim, quando uma delas se encanta pelo seu canto, e então o que acontece? Elas entram na casa e ali eles acasalam-se e criam seus filhotes juntos à presença do Senhor. Oh, irmãos, isso é muito precioso. Se eu e você, como homem de Deus, temos a palavra de Deus, temos o princípio da comunhão, e a nossa maior ansiedade, nosso maior desejo, nossa vontade é a presença do Senhor, nós podemos agir como os pardais. E que tem sua prioridade, primeiro, construir o seu altar com os princípios e valores do Senhor. Construir a nossa família, ou melhor, diante da presença do Senhor. Assim como as andorinhas encontram ninho para si. As andorinhas, queridos, elas vivem voando, elas comem voando. Alguns dizem que elas até dormem voando. Passam a vida toda quase voando, elas só param para criar seus filhotes.
E aonde o salmista diz que elas o fazem juntos aos teus altares. Queridos, nós deveríamos ter a nossa maior prioridade, a comunhão com Deus diário. E isso nos traria uma consciência, pelo menos de pardal e de uma andorinha, aonde junto aos altares do Senhor, da comunhão, um lugar de profunda segurança dos princípios e valores do Senhor, deveríamos criar os nossos filhotes. As andorinhas são os únicos pássaros que elas têm um único parceiro para o resto de suas vidas. Mas isso só é possível, irmãos, eu e você, se nós tivermos lealdade, fidelidade na presença do Senhor. Sem essa consciência da presença do Senhor, não é possível na nossa vida essa atitude. Queridos, as andorinhas, elas são acostumadas, elas vivem em comunidade. Elas constroem seus pequenos ninhos como pequenas cidades, um do lado do outro. Elas voam dessa forma. Elas são conhecidas como os arautos do verão, do outono e assim por diante. Se nós tivermos a consciência da presença do Senhor, da comunhão, dizer: quão amável é o teu tabernáculo e a tua presença, eu suspiro, desfaleço pelos teus atos. A minha alma quer muito mais isso, Senhor. Nós construiremos nossos ninhos, nossa casa, criaremos os nossos filhos na presença do Senhor. Pais com uma consciência de comunhão têm uma atitude de um pardal e uma atitude de andorinha, de criar junto aos seus altares, criar seus filhos baseado em princípios e valores do reino. Oh, queridos, é algo impressionante quando nós olhamos para a palavra de Deus, revelador, onde a natureza manifesta a glória do Senhor. Mas uma outra verdade que nós aprendemos aqui poderosamente, irmãos, nesses salmos, está nesses versículos na sequência, aonde ele diz: felizes, verso 4, feliz são aqueles que habitam em tua casa, te louvarão para sempre, ou sem cessar, como algumas Bíblias dizem. Felizes os que habitam na tua casa. E no verso 10 ele diz: mas vale estar na tua presença do que, mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos na casa da perversidade. Mais vale estar na tua presença do que 1000 lá fora. O que eu quero que você aprenda, eu e você aprendemos aqui uma verdade muito poderosa, irmãos. Que não é perda de tempo você estar na casa do Senhor. Não é perda de tempo você estar na presença do Senhor. Vale muito mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Se você tem como prioridade a presença do Senhor, sua vida de comunhão, sua vida de oração, sua vida de relacionamento diário com Deus, queridos, sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que a presença do Senhor, ela vai remir o seu tempo. Você vai ter um ganho com isso. Aquele tempo que você perdeu lá fora, é como disse Jesus. Disse Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz que: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que buscamos, que perdemos tanto tempo lá fora, nos serão acrescentados por nós priorizarmos a presença do Senhor. Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Muito maior. Há um ganho, há um tempo acrescentado. Talvez você tenha feito exatamente isso. Você tenha trocado esses valores. Queridos, o Senhor, diz a palavra, que Ele dá aos seus amados enquanto eles descansam. Se você descansar no Senhor, buscando a sua presença, Ele vai acrescentar a você, porque é princípio da palavra. E na sequência do versículo 6, ele diz que estes que confiam no Senhor, que estão continuamente, que têm uma consciência da presença do Senhor, eles andarão confiantes, atravessarão desertos. Acompanhe na sua Bíblia. É algo tremendo que ele diz. Queridos, no verso 6 diz que atravessarão desertos de lágrimas, ou atravessarão deserto de Baca. Queridos, esse era um deserto difícil de se passar. Mas algo interessante ele diz, mais do que atravessar. Ele diz, o salmista diz que eles converterão
esses lugares de desertos em lugares férteis. Eles mudarão o outono e farão cair chuva de bênçãos nestes lugares. Essas verdades têm transformado nossa vida com Deus, transformado as nossas prioridades, queridos. Nós esperamos que isso faça uma mesma realidade com a sua vida e com o seu coração, com a sua atitude diária com o Senhor. Se nós amarmos a presença de Deus, respirarmos continuamente, estar na presença, na comunhão diária com Deus, não deixar de congregar, estar ali continuamente na presença do Senhor. Irmãos, ele diz, converterão esses lugares de desertos em manancial. Converterão esses lugares áridos, improdutíveis, em lugares férteis. Eu quero dizer para você, a presença de Deus na minha vida e na sua vida é para nós sermos transformadores de ambiente, transformadores de lugar. Lugares mudarão, sociedades, ambientes, lugares que nós influenciaremos, seja na política, seja na educação, em qualquer que seja o lugar, nós transformaremos esses lugares por causa da presença de Deus que habita em nós, que somos luz do mundo e sal da terra. Aonde nós chegarmos, nós transformaremos esses lugares, porque há um princípio de comunhão, de oração, de vida com Deus. Isso é muito poderoso. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de compreender a importância disso. Nós saímos correndo e não sequer paramos para priorizar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Meus amados irmãos, mas nesse dia, Deus tem uma palavra para você. Se eu e você priorizarmos, admirarmos, contemplarmos diariamente, em comunhão, em adoração, a presença desse Deus, falarmos com eles, que sejam nossos desejos, a nossa vontade, o respirar da nossa alma, nós transformaremos, nós passaremos o deserto, transformaremos, converteremos, como diz a palavra, a Bíblia na versão que queremos, transformaremos esses lugares em fontes de vida. Faremos cair chuva no outono e ainda cobriremos esses lugares de bênçãos. Isso é precioso demais, queridos. Quando nós entendermos, nós entraremos em alguns lugares, comércio dos nossos vizinhos. Nós iremos em alguns lugares aonde está a arca de Deus no seu coração. Esses lugares é para ser transformado, essas casas seriam abençoadas, como aconteceu com Obed-Edom, onde a arca de Deus estava ali. Você impactará esses lugares por causa da presença de Deus que hoje está na tua vida. Irmãos, isso é tão precioso. Nós deveríamos fazer da presença de Deus a nossa busca contínua, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Mas no versículo 7, olha o que ele diz, verso 7. Caminharão com vigor sempre crescente e perante a presença do Senhor. Queridos, aqueles que caminham na presença do Senhor, o seu vigor, sua vida, sua força crescerão, transformarão lugares, mas mais do que isso, seu vigor, seu ânimo, sua vida será de forma crescente, abundante, transformador. Quando você olha para a vida de um crente, aqueles que estão desanimados, pergunte para ver se ele tem uma vida de oração, se ele tem uma vida contínua de contemplar, de adorar, de estar na presença do Senhor, de ler a sua palavra, de estar continuamente lendo a sua palavra, buscando transformação no Senhor, lendo, se alimentando desse Deus. Irmãos, porque esse salmista, ele é algo impressionante. Ele diz, se aqueles que confiam no Senhor, que contemplam a tua presença, que têm uma vida de comunhão, têm uma vida de intimidade, que lê a tua palavra, que estão diante de ti, o seu vigor crescerá continuamente. Portanto, é mais do que você ouvir uma palavra e dizer assim, tem de bom ânimo. Algo vai fluir de dentro para fora, como um rio, como disse Jesus. Se tu beberes da água que eu te der, se fará uma fonte que salta para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Do teu interior fluirão rios de água viva.
Como ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Você pode vir a ele diariamente e beber, para que esse rio possa fluir, cresça continuamente com vigor, com poder, com autoridade. Diz ele aos seus amados, não nega bem algum. Como resultado da presença de Deus, nós veremos coisas extraordinárias acontecendo. Isso é maravilhoso, isso é precioso demais. Nós estarmos diante do Senhor e na presença dele, queridos, nós podemos buscá-lo continuamente e saber que esse Deus fiel, vivo e poderoso. Eu queria orar com você nesse momento. Eu não sei quanto tempo faz que você não busca a presença de Deus, mas esse salmo tem incomodado o meu coração, tem despertado minha alma, meu espírito. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele tem buscado homens e mulheres que se prostram, que tem uma vida de altar, tem uma vida de quebrantamento, onde se prostram e buscam dizendo: Pai, como é precioso estar na tua casa, como é precioso estar no teu altar. Eu te amo e olho para o Senhor, quão admirável tu és, quão precioso tu és, como é bom estar na tua presença, Pai. Oh, irmãos, quando o salmista estava dizendo quão amável é os teus tabernáculos, estava dizendo: eu amo a tua presença. Quão amável é poder contemplar a beleza da tua santidade, contemplar os teus planos. É como diz os cânticos. Olha o que Sulamita dizia a respeito do seu amado, o noivo que é Cristo, que ali estava falando para Salomão, mas Cristo dizendo: como és belo, meu querido, como é amável, como tu és encantador, o amado da minha alma. Ela dizia mais, no capítulo 1, verso 3, versículo 3 diz: o aroma do teu perfume é suave, e o teu nome e exala um bom perfume, é como óleo que se derrama generosamente. Por isso os jovens se apaixonam por ti, o amado da minha alma. É esse desejo, esse contemplar, esse momento de comunhão, onde você está porque o ama. Esse salmista expressava o desejo de estar na casa do Senhor porque o amava, estar na sua presença. Mas ainda no livro de Cânticos diz: a tua face, capítulo 5, verso 3 diz: a tua face são como um jardim de especiaria, que exalam perfume, e teus lábios como lírio, são como lírios teus lábios. A tua face são como um jardim de especiaria, exalam perfume. A tua presença, Senhor, exala um bom perfume agradável. Oh, queridos, nós precisamos dessa presença. Precisamos amar esse Deus. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou que eles voltem a esse amor. Esse amor, ele não morre. Ele precisa ser despertado. Deixa o Espírito Santo despertar em você o desejo de estar na presença de Deus, pela leitura da sua palavra, em buscar diariamente. Olha o que Sulamita diz a Salomão, ao seu noivo, ao amado das nossas almas. Ainda no capítulo 5, verso 16, ela diz: da tua boca exala ou emana doçura. Ela é tão deliciosa. Assim, o amado meu, amigo meu, ó Jerusalém, da sua boca exala delícia e doçura. Quão prazer você tem da palavra de Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não cesse de falar. Como disse o apóstolo Paulo, dizendo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Que isso seja o que exala da tua boca. Os salmos, a palavra de Deus, deixa ele encher você. Se transformar o teu momento de comunhão em um momento de prazer,
de profunda adoração. Esse momento onde você entra no teu quarto e adora, se prostra, se quebranta diante do Senhor. É preciso esse amor. Pai, nós estamos orando, apresentando as nossas vidas no teu altar. Porque cremos em Ti, meu Deus, cremos em Ti. Cremos na Tua presença. Cremos, meu, restaura o coração de famílias que possam criar seus filhos como os pardais e as andorinhas junto aos Teus altares. Nós nos prostramos diante de Ti. Nós estamos voltando à Tua presença, Pai. Quão amável é a Tua presença, a Tua morada. O momento de comunhão, de adoração do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela administração que o Senhor tem feito ao nosso, restaurado a nossa vida de comunhão. Te amamos, Pai. Amamos o Senhor.